Olá, tudo bem com você? Meu nome é Luiz Fernando Santana, sejam bem-vindos ao canal PAC, o canal que fala sobre projeção astral consciente. E hoje nós vamos falar da técnica projetiva 5, proposta por ele, justamente, Saulo Caldeirão, após a vinheta. Pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like, compartilhar com seus amigos. E se você não é inscrito e gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, porque toda semana a gente está postando conteúdo sobre projeção astral consciente. A técnica projetiva 5 foi proposta pelo Saulo Calderon e foi indicada por uma pessoa que assistiu o último vídeo e me falou que eu assistisse a técnica projetiva 5. E eu assisti, né? E me propus a fazê-la. Tem dois vídeos que o Saulo Caldeirão fez. Um dos vídeos, ele falou sobre como que seria a técnica. O vídeo, se eu não me engano, foi uns 25 minutos, explicando detalhadamente qual é a proposta, qual é a forma, os objetivos, como ele pesquisou, quanto tempo ele gastou para fazer essa técnica, que foi trabalhoso. E no segundo vídeo é a técnica da projeção guiada, né? Ele conduziu o experimento até chegar na fase final. Esse vídeo já durou 3 horas. Depois de estudar o vídeo, que ele explicou sobre as técnicas, no outro dia, eu preparei todo o ambiente e me propus a fazer às 11 da noite. A técnica foi feita dia 28 de março de 2023, às 11 horas da noite. E foi assim. Eu desliguei as luzes, né, deixei na penumbra, e no início ele sugeriu, ele começou a fazer os comandos, ele pediu para ficar com os olhos abertos e foi fazendo os comandos, né? O ideal é que você tenha um foninho no ouvido. Pus o foninho e fui seguindo os comandos. No começo da técnica, me causou uma certa estranheza, porque ele usou alguns sons para até estimular os movimentos das energias, que me incomodou um pouco, me gerou uma certa estranheza. Mas logo em seguida eu acostumei e comecei a entrar no clima, acompanhando, fazendo os movimentos energéticos, que é fundamental para qualquer técnica energética, é ter essa soltura do corpo energético para que você possa ter uma boa decolagem para o extrafísico. E assim feito, né, durou esse comando dele uns de 30 a 40 minutos. E usou, eu sempre usando sons, técnicas de som no ouvido direito, outros no ouvido esquerdo, sabe? Sempre estimulando essas sensações no corpo físico e estimulando o corpo energético e te causando uma certa expectativa no seu emocional. Tá? Então, foi bem interessante. A técnica da circulação fechada das energias, ele usou aquela forma de você jogar as energias para um lado, para o outro, deixando realmente o seu corpo energético bem solto. E foi nesse ritmo até chegar ao fim da técnica, né, da fala dele. Eu já me vi no extrafísico. Interessante que eu já sabia que estava no extrafísico, tá? Estava lúcido no extrafísico. O interessante é que me apareceu na minha frente um rapaz de origem asiática me pedindo um artefato que estava em meu poder. E, de alguma forma, eu sabia que esse artefato não era para entregar para ele. Porque eu sabia que, de alguma forma, eu sabia que aquela pessoa estava mal intencionada. E o que aconteceu? A gente entrou no embate energético, de exteriorização de energias. Né? Eu exteriorizava energia, ele mandava energia, e foi assim algo bem
cinematográfico, vamos assim dizer. E aí ele perdeu nesse embate energético e desapareceu da minha frente, simplesmente desapareceu. Só que em clarividência viajoura, eu segui aquela pessoa e ele estava em outro ambiente, tipo em um laboratório, e ali naquele laboratório ele estava criando outros seres, clones, clones dele mesmo, né? Mas cada clone tinha uma aparência, uma roupagem diferente, um cabelo diferente, uma coloração de pele um pouco diferente. E eles juntaram e voltaram para o ambiente que eu estava. E eu estava esperando e aguardando, já preparado para a briga mesmo, para a briga, para o embate energético, até ansioso. E o artefato estava do meu lado. E aí, como eram muitos, eu acabei perdendo esse artefato. E assim que ele tomou conta desse artefato, todos eles desapareceram. E eu fiquei naquele ambiente ali. Mas eu acompanhei o resultado final desse experimento, né, desse embate. Quando ele levou para o laboratório, vamos falar em laboratório, porque é a impressão que eu tinha. Ele levou esse artefato para o laboratório, era um artefato cilíndrico, praticamente de uns 60 centímetros de altura, uns 30 centímetros de diâmetro. E tinha signos nesse artefato. E quando ele apertava um desses signos, saiu um, um cubo desse artefato e ele pegou e colocou tipo um chip dentro desse cubo e encaixou de novo. E quando ele encaixou, esse artefato simplesmente abriu, ficou todo luminoso e simplesmente sugou todo mundo, todas aquelas pessoas para dentro daquele artefato e ficando só um lá de fora. E ele falou assim: poxa, ele nos enganou e nos prendeu desse artefato. Ele falando assim, né? Ele falando, nos prendeu porque ele também estava preso dentro do artefato, mas tinha uma versão dele do lado de fora, mas todas aquelas consciências estavam dentro do artefato. Por final das contas, parece que eu venci esse jogo. Quando eu despertei como se tivesse recebido um banho de energia. Muito contente, muito satisfeito, com uma sensação corporal muito boa. E agora vamos para a crítica desse relato projetivo. Bom, o experimento proposto pelo Saulo Calderon, excelente, muito bom, muito bem feito, muito bem conduzido, excelente, sem nada a reclamar. A minha experiência projetiva foi tipo um jogo, realmente. Eu estava dentro de uma simulação de um jogo. E o interessante é que eu me lembrei que, alguns anos atrás, eu vi um vídeo do Saulo Calderon falando que existem locais nas dimensões extrafísicas que as pessoas vão para se divertir. É tipo uma simulação. É tipo como se fosse um videogame extrafísico. E aí eu procurei e não achei esse específico, mas achei outros comentários dele falando sobre essas tecnologias no extrafísico. E é muito interessante e colabora muito com as minhas experiências, até quando eu não conhecia nada sobre projeção consciente. Nada. Eu era completamente leigo. E aí, estudando sobre projeção consciente, algumas experiências extrafísicas que eu tive, e foram muito fortes, eu via que não era simplesmente sonho. Tinha um começo, um meio e um fim e, e um contexto envolvido para um aprendizado. Nesse em si, não teve aprendizado nenhum, a princípio.
Sim, foi simplesmente um momento de desestresse, um momento de diversão no extrafísico. Lembre, eu sabia que estava no extrafísico. Eu sabia que estava dentro de um simulacro, entende? Então, foi muito bacana por isso. E o que serve para a gente dentro desse experimento? Saber que nós temos infinitas possibilidades no extrafísico, que o extrafísico, a dimensão extrafísica, é muito mais ampla do que a nossa dimensão física. Aqui nós temos essa dimensão, você pode ir para um ambiente sadio, bonito, e pode ir ambientes feios também. Mas no ambiente extrafísico tem isso e muito mais. Parece ser mais real. Então, esse experimento foi positivo para mim, né? Espero que você assista e veja essa técnica do Saulo Calderon. Eu vou deixar na descrição do vídeo a técnica explicativa dele, até o experimento em si, a técnica projetiva 5, e vou deixar também o vídeo que ele fala sobre as paratecnologias. E se você gostou do vídeo, se te ajudou de alguma forma, te ampliou a sua visão sobre o mundo extrafísico, deixe seu like, compartilha com seus amigos, comenta, deixa sugestão de novos vídeos e se inscreva no canal, se caso não é inscrito. E até o nosso próximo vídeo e fui!